Love Story é a série do momento, o novo trabalho do famoso produtor Ryan Murphy sobre o relacionamento e a tragédia de John F. Kennedy Jr. e sua esposa Carolyn Bessette se tornou a série mais assistida da história do Disney+. Então vamos falar sobre como um produto desse alcança tanto sucesso e alguns dos temas polêmicos em volta das tragédias americanas de Ryan Murphy. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Eu voltei, depois de meses, não sei nem quando foi o último vídeo do canal, gente, caos, me perdoem. Lá no Instagram eu contei um pouquinho o que aconteceu. Aliás, meu arroba lá é Debs Filgueiras, pra quem quiser. O ponto é que uma coisa ótima aconteceu, na verdade. Desde a metade do ano passado, eu comecei a trabalhar numa distribuidora de cinemas, Vitrine Filmes, e eu tava conciliando as coisas como dava, mas aí entrou um filme chamado O Agente Secreto. E exigiu muito do meu foco, do meu trabalho, e no meu tempo livre eu só queria ficar longe das telas, gente. Eu não consegui. Eu ensaiei voltar várias vezes com os vídeos meio mas nunca ficava satisfeita. Precisei esperar as coisas acalmarem um pouco pra voltar pra cá do jeito que eu gosto e que vocês merecem. Espero que vocês vejam esse vídeo, que me deem essa nova chance de estar aqui conversando com vocês e seguir juntos. Eu também voltei a produzir alguns conteúdos curtos lá no Instagram, então fica à vontade pra acompanhar por lá também. Bora pro papo! Eu tive uma crise terrível de sinusite essa semana. Sentei no meu sofá com a cabeça levantada assim, ó, e meu amor, só levantei depois de 9 episódios. Maratonei Love Story no dia que saiu o último episódio. Tenho ficado com a série martelando na minha cabeça. Por que histórias como essa são tão fascinantes pro público? Pra quem não sabe, Love Story é uma minissérie focada no romance entre John Kennedy Jr., filho do ex-presidente Kennedy, morto tragicamente durante um desfile político em Dallas em 1963, e Carolyn Bessette, uma publicitária da moda que ganhou projeção trabalhando com a Calvin Klein. O casal é interpretado por Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly. Débora, e o que tem de mais nesse romance? Primeiro, o seu fim trágico. Os dois faleceram em 99, junto com a irmã da Carolyn, Lauren, com a queda de um avião que era pilotado pelo próprio Kennedy Jr. Imagina o impacto dessa notícia nos Estados Unidos, que já tinha perdido o Kennedy pai, presidente, da forma como foi. Então a família Kennedy é meio que um tema muito pessoal e especial para o público americano. Mas essa série não vem dando o que falar só lá nos Estados Unidos, não. E na verdade o foco dela nem é a tragédia, ainda bem. Os episódios focam no desenvolvimento desse romance, desde o momento em que eles se conhecem, e principalmente nas mudanças que a personagem Carolyn precisa enfrentar para entrar numa família tão tradicional como a Kennedy. É como se ela entrasse para a realeza americana. Então existe ali um mito dessa mulher de um mundo diferente que precisa se adequar ao universo do marido para se tornar uma princesa. Só que a série não romantiza isso, pelo contrário. No início você tem uma Carolyn super bem resolvida, com uma trajetória de sucesso na moda, sendo reconhecida pelo próprio Calvin Klein na empresa e tendo meio que tudo que uma garota moderna quer. Estilo, dinheiro, reconhecimento no trabalho, independência e zero apego aos homens com que ela sai. Até surgir ele, JFK Jr. E eu vou parar por aqui para não estragar ainda mais sua experiência, caso você não tenha visto, mas isso vai servir de base para alguns pontos que a gente vai desenvolver aqui. O primeiro deles é o criador desta criatura. Ryan Murphy é um dos, se não o showrunner mais famoso da televisão americana hoje. Showrunner é o nome que a gente dá pro cara que é um produtor idealizador. Não tem bem um nome em português para essa função, mas ele é o cara que é tanto um diretor criativo quanto responsável pela produção geral. É o bam do negócio, tá? Vamos deixar assim. E o Ryan Murphy é responsável por grandes séries da TV americana, como Glee, Pose, American Horror Story, American Crime Story. Ele é famoso pelas suas antologias, que é quando cada temporada conta uma história diferente. E cada vez mais ele vem investindo em obras que ficcionalizam casos reais da história americana. O primeiro grande destaque nesse sentido foi American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Uma temporada focada em uma das grandes narrativas americanas dos anos 90, que foi o julgamento do jogador O.J. Simpson pelo assassinato da sua ex-esposa Nicole Brown e seu amigo Ron Goldman. E esse caso é bem complexo, tem muitos lados, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o ponto é que a série, de maneira geral, conseguiu alcançar o que toda série busca nesse sentido, tanto tecnicamente, com uma grande produção, venceu 9 Emmys, atuações fantásticas, ambientação impecável, e também trouxe de volta discussões sobre esse caso, dando atenção aos debates da mídia, de dinâmicas raciais e de gênero, que afetaram o caso e a opinião pública. Mas Ryan Murphy gostou muito de trazer à tona histórias reais ali dos Estados Unidos. Em geral, ele faz isso muito bem. Ele tem o olhar da cultura pop sobre o seu país. Ele sabe o que o público gostaria de ver e como engajar essas pessoas nos seus debates. Nem sempre foram sobre crimes, tá? Ele tem uma leva de séries que eu gosto muito, que explora bastidores de Hollywood, por exemplo, com a série Feud, que assim,
O público deste canal precisa assistir, porque a primeira temporada é sobre o embate histórico entre Bette Davis e John Crawford nos bastidores de o que terá acontecido a Baby Jane. E ele cria uma série espetacular a partir disso. Action. I barely touched her. A segunda temporada é sobre Truman Capote em Nova York e também tem uma série bem querida chamada Hollywood. Então ele tem aí uma leva de bons exemplos que tem mais a ver até com o que ele faz agora em Love Story. Mas ele explora também um outro lado das histórias reais, tal qual a de O.J. Simpson, que é a dos crimes, e a sua antologia Monster gerou bastante controvérsia, apesar de sucesso também, ficcionalizando casos como o do serial killer Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez. Eu particularmente adoro a série, tá? Eu acho que tem escolhas narrativas muito acertadas, principalmente Dahmer, mas são obras que levantam muito um debate válido sobre a ética por trás de criar obras de ficção baseadas em tragédias reais. Ele é constantemente acusado de glamourizar criminosos. E principalmente na mídia americana, essa discussão voltou agora com Love Story, e por enquanto eu só quero dizer que é uma polêmica que acompanha a carreira do Ryan Murphy, mas que de jeito nenhum impede o sucesso das suas produções, porque, né, ele acabou de lançar a série mais assistida do Disney Plus. E por quê? No momento de tantas histórias sendo contadas, ter um nome conhecido significa sair na frente da disputa por atenção de público. E eu não tô falando do nome conhecido do diretor, do criador. Tô falando do nome conhecido dos retratados. Eu tô falando sobre ter uma história previamente conhecida. Isso vale não só para as ficções baseadas em histórias reais, como também para os remakes de obras antigas, sequências de filmes consagrados. O cinema e o audiovisual como um todo estão há anos apostando cada vez mais nisso e vocês já sabem. O crítico de TV Scott Bryan usou 3 pontos para explicar o sucesso de Love Story: nostalgia, exposição midiática e símbolos culturais. Eu quero deixar a exposição midiática de lado por enquanto e agora falar sobre esse boom mais claro de Love Story nas redes sociais: nostalgia e símbolos culturais. Primeiro, a representação que a série faz nos anos 90. Carolyn Jones se conhecem na Nova York de 92, que por si só já é um fenômeno pop. Tem uma matéria da Harper's Bazaar que resumiu muito bem, assim, escrita por Emma Ford. Admito que sou apenas uma entre milhões de fãs que se encantam com o uniforme dos anos 90 da Calvin Klein, com o funcionamento interno do escritório deles durante a era das supermodelos, com direito a fumaça de cigarro, fofocas, trajes VIP, mesas decoradas com orquídeas brancas e um armário de material de escritório repleto de clipes de papel preto. Com a estética JFK Jr. e uma trilha sonora viciante com clássicos que vão de Pulp a Mazzy Star. Então a própria ambientação desse universo carrega um mito a ser explorado, e a série desenvolve esse mito com maestria. Outra coisa, temas em comum com uma narrativa conhecida e reconfortante da TV dos anos 90. Moda, revista, jornalismo, política. A Carolyn trabalha na Calvin Klein e o John tá criando uma revista. Tem coisa mais comédia romântica dos anos 90 do que isso. E sabe quem ama a comédia romântica dos anos 90? O TikTok, que agora tá fervendo de vídeos sobre o estilo minimalista de Carolyn Bessette, o significado de elegância e o que é ser uma mulher independente. Eu também vi muitas comparações com a Carrie Bradshaw e o universo de Sex and the City, que definiu a virada dos anos 90 para os anos 2000, também com esse tipo de tema do universo feminino. Muitas conversas sobre comportamento feminino, sobre a mulher que sabe o que quer versus o abandono da própria identidade. O comportamento da personagem nos primeiros episódios abriu tantos debates na internet que tem um público ali tão fascinado por essa figura quanto a imprensa nos anos 90. Outra coisa que a Emma Ford fala nessa matéria é que parte da razão pela qual essas histórias de amor dos anos 90 ou do passado despertam tanta adoração é o desejo de nos conectarmos com algo que parece cada vez mais difícil de alcançar no mundo virtual. É o encontro na livraria, a troca de olhares numa festa, a bicicleta do John Kennedy roubada na esquina. Não, esse ainda poderia facilmente acontecer. Outro ponto levantado por aquele crítico lá do começo foi a exposição midiática. E eu fiquei pensando sobre quanto mais se tem, mais se quer. John Kennedy e Carolyn Bessette foram figuras hiperexpostas, e não do jeito tradicional, tipo entrevistas e fotos na rua tomando café, mas sim verdadeiras brigas públicas, como a icônica discussão no parque, que foi inclusive muito bem recriada pela série, em que paparazzi fotografam os dois não só discutindo, mas o Kennedy tirando o anel de noivado da mão da Carolyn e ela simplesmente voando no pescoço deles. Momentos de intimidade, como um date no iate, e a própria recusa de um pedido de casamento se tornou
pública. Então, sim, existe muito material publicado sobre esse casal, e mesmo assim não parece suficiente. A gente precisa de mais. A gente precisa entrar dentro daquele loft onde eles moravam e descobrir como era a dinâmica familiar entre quatro paredes. A gente precisa viver junto com a Carolyn o desconforto do primeiro jantar com a família Kennedy. O interesse do público não é sobre a história publicada, não é a tragédia por si só, é pela humanidade por trás de tudo isso. O que importa numa ficcionalização de uma história real é a mosca na parede. Sim, você pode ler jornais, ver documentários, mas só a encenação e a ficção por si só é que conseguem cumprir o papel da mosca na parede. E não é sobre descobrir como foi, é imaginar como pode ter sido. Para mim, esse é o mais interessante desse tipo de obra, é o olhar do autor sobre uma coisa que aconteceu. Mas se for feita pelo Ryan Murphy, vai ser de um jeito, se for por você, vai ser de outro. Isso por si só não é um problema, é a arte, pontos de vista e reflexões sobre situações da vida real, lindo. E se o audiovisual fosse encarado com uma certa distância, a gente poderia todo mundo olhar para isso e falar, ok, esse é só o olhar do Ryan Murphy sobre como isso pode ter acontecido, não é a verdade absoluta. O problema é que essa ideia de ficcionalização do real tá vindo com uma cobrança muito grande por veracidade. Se esse autor contou assim, então é assim que aconteceu. Ou então, não é suficiente. A gente precisa de vídeos dizendo o que é real e o que é ficção nessa história. Não me tiro disso não, tá? Eu mesma tenho vídeo aqui no canal desse tipo. Mas o que eu quero dizer é que o que tá na tela cria em nós uma ideia do real. E isso é fascinante, porque se eu assistir Love Story, eu posso mergulhar na cabeça da Carolyn Bessette, viver um jantar de debates políticos na mansão Kennedy. Óbvio, entre muitas aspas. Porque se por um lado isso é a pura magia do cinema, por outro ele esbarra nessa que é a pedra no sapato do Ryan Murphy há muito tempo. A ética. A atriz Daryl Hannah, que viveu um relacionamento com o JFK Jr. antes da Carolyn e foi retratada na série, escreveu um artigo para o New York Times se defendendo da representação da sua personagem. Pensando numa história em que o foco é a relação entre John e Carolyn, a ex-namorada dele se torna a adversária dessa narrativa. É alguém com quem a audiência não pode se identificar, não é para gostarem dela e nem torcerem por ela. Então na série ela vai ser meio que essa vilã, entre aspas. Mas na vida real as pessoas são bem mais complexas do que isso. E para um relacionamento existir, o outro não precisa ter sido terrível. E muito menos para você gostar de uma mulher, você precisa odiar a outra, né? Já avançamos nessa narrativa. Então ela se defende nesse artigo dizendo que nunca fez muitas das coisas que são mostradas na série, que são mentiras descaradas a favor de uma narrativa. E diz que, quando tantas pessoas assistem a uma dramatização que usa um nome real, as consequências na vida real são inevitáveis. Nas semanas que se seguiram à exibição da série, recebi muitas mensagens hostis e até ameaçadoras de espectadores que parecem acreditar que a representação é factual. Quando o entretenimento usa o nome de uma pessoa real, isso pode afetar permanentemente a sua reputação. O sobrinho do Kennedy, Jack Schlossberg, não tenho ideia como falar isso, também se pronunciou dizendo que Ryan Murphy não sabe nada do que tá falando e tá ganhando uma fortuna com uma representação grotesca da vida de outra pessoa. E eu entrei num buraco de críticas americanas sobre o descaso que é encenar as tragédias dessas pessoas, e que por mais que Ryan Murphy e seus fãs acreditem estar mantendo a história viva, a homenagem às vidas perdidas não pode ser feita encenando-as em uma minissérie. E aí eu pensei, mas quando que o intuito da série foi homenagear as vidas perdidas? E existe muito esse debate sobre o audiovisual servir a um propósito mais nobre nesses casos, como uma forma de justificar sua existência. Se você vai fazer uma série sobre isso, precisa ser para contar a história de tal jeito, ou para carregar um legado, ou por quê? Tem um texto de uma jornalista chamada Jen Chaney, publicado num portal chamado MS Now, sei lá como eu cheguei nisso. E ela fala sobre isso, até elogia a série, a produção, a ambientação, as atuações, em especial da Sarah Pidgeon como Carolyn Bessette. Mas ela questiona, será isso suficiente para justificar a produção de 9 episódios de uma série que disseca as discussões, pressões e sessões de terapia de seu relacionamento conturbado com um dos homens mais famosos e fotografados de todos os tempos? Será isso suficiente? Sim? Eu não quero dizer aqui que a ética não importa, ou que essas famílias e pessoas representadas não importam. A Daryl Hannah tem todo o direito de se sentir ofendidíssima, eu também me sentiria no lugar dela. Mas então eu posso dizer que a série não deveria existir se não servir a um propósito maior? Que tipo de função eu tô querendo impor aqui para uma obra artística?
Por fim, acho que o ponto que resume o sucesso de Love Story e esse tipo de produção é que o final não é o que importa de fato. As pessoas já sabem como histórias reais terminam. O que elas realmente querem saber é como os personagens chegam até lá. Tanto naquele sentido que eu falei de ser a mosquinha na parede e acompanhar cada detalhe de humanidade de uma figura pública, quanto um desejo por saber uma história do começo. As reportagens do jornal, elas contam sobre a tragédia, o acidente. Mas quem eram as pessoas por trás disso? Não como seres místicos e perfeitos. Não interessa também só contar os seus feitos. Mas quem são as pessoas por trás das grandes histórias da mídia? Acertando, errando, vivendo. E claro, a gente nunca vai saber a verdade. Mas não precisa ser sobre isso. Pode ser sobre uma representação artística da vida de alguém. Contada a partir de um ponto de vista específico, subjetivo, imaginado. Inserido ali numa narrativa de série, de filme. Aí, claro, a gente pode, lógico, avaliar se esse ponto de vista foi bem apresentado ou não, se a série é boa ou ruim, se essa história que o autor quis contar valeu a pena ou não. Beleza, mas aí sim a gente vai estar discutindo uma obra pelo que ela é, uma obra. Enfim, me contem o que vocês acham de tudo isso. Vamos continuar conversando lá nos comentários. Se vocês concordam, discordam, tá tudo bem. Eu já quero trazer um outro vídeo complementar aqui, falando sobre algumas obras que ficcionalizam completamente essas histórias reais e que podem sim ser muito boas. Seguimos. Eu prometo não desaparecer por mais 3 meses. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.